Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Previdência Facilitada. Meu nome é Audrey Santa Rosa Posa, advogada, especialista em direito previdenciário de regime geral e também em advocacia de regimes próprios e em direito tributário. Vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre aposentadoria especial. Como era antes, como ficou depois da reforma da Previdência, as regras de transição, profissões, né? Vamos ver várias delas, das profissões que dão direito à aposentadoria especial. Vamos ver a questão dos agentes, quais tipos de agentes químicos, físicos, biológicos. Vamos dar uma entendida nessa questão e outros detalhes que são muito peculiares desse tipo de aposentadoria, também da conversão do tempo especial em tempo comum, como que se faz isso, qual a forma de cálculo desse tipo de benefício, se ainda é possível essa conversão depois da reforma. Então, eu te convido para ficar até o final e também te convido a deixar aqui nos comentários algumas dúvidas que podem ter ficado, sugestões de assunto, os anseios e as preocupações de vocês com esse benefício que é tão rico e que foi tão prejudicado com a reforma da Previdência. O assunto é extremamente complexo da aposentadoria especial e nós vamos estar tentando falar da forma mais simples possível, mas sem deixar também faltar algo que se considera importante para o entendimento desse benefício que é super complexo e, inclusive, difícil de comprovar. Então, vamos lá. O que é que tanto se fala em tempo especial? Que dá direito à aposentadoria especial é a mesma coisa? Bom, o tempo especial, se ele for todo ele considerado nessas condições, que são o quê? Atividades que fazem mal à saúde do trabalhador ou que geram risco à sua integridade física. Então, se todo o tempo de trabalho de uma pessoa for comprovado, ela conseguir provar que trabalhou nessas condições, ela vai conseguir uma aposentadoria especial. Mas se ela tiver trabalhado só uma parte da sua vida numa atividade que tinha esse tipo de risco, então ela vai poder comprovar que aquele pequeno espaço de tempo foi trabalhado nessas condições e ela vai ter o tempo especial daquele período específico. E então ela vai converter para um tempo comum e vai acabar somando mais tempo. Nesse sentido, tem um vídeo aqui do canal, vai passar uma tagzinha aqui ou aqui, que vocês podem conferir das 8 dicas para se aposentar antes e melhor. Então, ali tem exatamente como, né, que se faz tem algumas situações ali que se pode verificar que realmente ele traz a possibilidade de se aposentar antes, porque ele vai gerar mais tempo quando convertido para tempo comum, porque ele é um tempo especial, ele é diferente dos outros. E como ele é diferente, ele tem que ser tratado também pela legislação de forma diferente. Então, nessas atividades aí que prejudicam a saúde ou a integridade física. E nós temos como comprovar isso? É muito amplo essa discussão no mundo jurídico, mas em linhas gerais, a gente pode dizer o seguinte, que até mais ou menos abril de 1995, era possível reconhecer a atividade especial ou tempo especial pela atividade, ou seja, a pessoa comprovava que exercia determinada atividade profissional e aí já era considerado tempo especial, já era considerada uma atividade especial. E isso se chama, ou comumente se chama, o enquadramento por atividade. Então, a gente não precisa comprovar nessas situações, até essa data de abril de 1995, quais os agentes nocivos, né? Digamos assim, que produtos químicos a pessoa mexia, por exemplo, se era uma questão de agentes químicos, né? Então, até essa data era possível comprovar por atividade, mas também existia a comprovação por agentes nocivos, porque às vezes a atividade não estava enquadrada, mas se comprovava que em determinada profissão tinha o contato com esses agentes nocivos. Então, existia já desde lá, só que os formulários, os documentos para comprovar eram diferentes dos atuais, como nós vamos estar vendo mais adiante aqui no vídeo.
E aí nós tivemos várias mudanças legislativas que trouxeram os formulários, né? Atualmente o PPP, que nós vamos estar mostrando aqui também no final, né? Como é que é o PPP. Trouxe, então, o Decreto 3.048 de 99, já trouxe uma nova lista aí de agentes nocivos, né? E aí nós tivemos aí recentemente a reforma da Previdência, com a emenda 103 de 2019, que aí sim trouxe severas modificações na aposentadoria especial, trazendo de volta um requisito etário e que acabou prejudicando muito essa aposentadoria e principalmente porque ela trouxe uma previsão expressa de que a partir da publicação dessa reforma, dessa emenda constitucional, não haveria mais possibilidade de converter o tempo especial em tempo comum, né? Então, isso foi uma grande perda, digamos assim, para os trabalhadores, porque realmente a atividade especial, ela não é feita aleatoriamente, ela é feita para proteger o trabalhador, para que ele não venha a ter danos à sua saúde e com isso onere ainda mais os cofres públicos, né, que são responsáveis por prover a questão da saúde, assistência social. Então, existe uma razão de ser, inclusive financeira, para que esse trabalhador se aposente antes, mas se evite outros problemas e comprometimentos de saúde. E também tem a questão da preservação da vida das pessoas. Então, é algo muito importante essa aposentadoria especial. Então, nós vamos trazer aqui agora alguns exemplos de agentes nocivos, né? Nocivos é o que faz mal à saúde. Então, alguns a gente pode trazer que se encontram expressamente elencados no regulamento, tá? Da Previdência, que seria o Decreto 3.048. Então, vamos elencar alguns aqui que vão estar escritos aqui no nosso fundo para que vocês possam ir acompanhando também de uma forma mais completa. Então, temos assim, agentes químicos, tá? O que são agentes químicos? Então, tem várias substâncias que são consideradas nocivas à saúde, né? Exemplos, tá? Nós temos assim, arsênio, por exemplo, que se encontra em tintas, lacas, inseticidas, vidros, curtumes, tratamentos de madeira. Olha quantas profissões às vezes tem um agente químico que a pessoa nem imagina, né? Asbestos, por exemplo, é outro agente químico que se encontra em amianto, freios, embreagens, fibrocimento, tecelagem, né? De fibras e asbestos, benzenos e outros compostos tóxicos, esses são muito comuns, né, para os trabalhadores de postos de gasolina que estão em contato com esse agente nocivo e que é inclusive cancerígeno, né, tem uma lista de agentes cancerígenos. Também se encontra o benzeno em alguns óleos vegetais, colas, em algumas tintas, vernizes, solventes, borrachas, pneumáticos, são várias situações que tem esse agente químico. Outros agentes químicos, por exemplo, que pode ter na sua atividade, você nem imagina: berílio, bromo, cádmio, carvão mineral, chumbo, cloro, né? Às vezes cloro a gente nem imagina, mas se encontra em PVC, se encontra em solventes, né? O cromo, por exemplo, se encontra não só na cromagem, né, de peças de metal, mas também em soldas de aço inox, tem o contato com esse agente químico. O disulfeto de carbono é outro agente químico, fósforo, iodo, manganês. Manganês se encontra, por exemplo, em pilhas, vidros especiais, cerâmicas, tintas, fertilizantes e outros tantos, né? Aqui são só alguns, por exemplo, mercúrio, níquel, petróleo, sílica livre. Então, são alguns agentes químicos que pode ter na sua atividade. É claro que o trabalhador, ele não tem a obrigação de saber de tudo isso, porque a empresa é obrigada a ter o laudo técnico de riscos ambientais, os programas de prevenção de riscos ambientais, e com base nesses programas é que vai se ter a noção de quais os agentes químicos incidem ou não nas atividades exercidas pelos trabalhadores daquela determinada empresa. Então, a gente tem também, além desses agentes químicos, os agentes físicos, que são bem conhecidos, né? Alguns, por exemplo, o ruído, né? O ruído acredito que seja o mais conhecido de todos os agentes físicos e que o ruído também,
é talvez o mais presente aí nas atividades especiais, porém, ele sofreu também alterações, né? O que é considerado nocivo à saúde? É todo ruído? Não, é um ruído que esteja acima de um limite de tolerância, assim como alguns agentes químicos, porque tem uns que só o fato de ter o contato com eles já gera o reconhecimento da atividade como especial, que são os chamados agentes qualitativos, né? Entretanto, existem outros agentes químicos também, que são considerados agentes quantitativos, ou seja, para o reconhecimento da atividade especial, eles precisam estar acima de um determinado nível de incidência na atividade. Então, a legislação permite que o trabalhador tenha até um determinado nível, sem reconhecer, né, que isso não faça mal à sua saúde. Quando passa daquele nível, então sim, é uma atividade nociva e gera o reconhecimento. Então, não é só a incidência, mas também o quanto ele incide no trabalho. E aí nós não vamos, né, só citar um exemplo aqui para compreensão, os hidrocarbonetos aromáticos, né, são agentes qualitativos, que não dependem da quantidade que existem na jornada de trabalho, por exemplo, né? Outros dependem da quantidade, assim como o agente físico ruído, que sim depende aí da comprovação de quantos decibéis, né? Ou decibel, que é o correto, né? Quanto essa medição existe na atividade de forma habitual e permanente. Então, nós temos assim, até mais ou menos 1997, esse nível, qualquer ruído, a todas as atividades, até 1997, mais ou menos, tínhamos um nível de tolerância de 80 decibel, tá? Então, o que passasse de 80 decibel era considerado nocivo à saúde. E o que fosse abaixo de 80 não seria nocivo, não seria considerado tempo especial. De 1997 até 2013, esse nível na legislação subiu aí para 90 decibel. Então, só o que fosse acima nesse período de 1997 a 2003 só vai enquadrar como especial o que for acima de 90 decibel. E aí nós temos, depois de 2013, o que está valendo até agora, de 2013 até hoje, nós temos aí o enquadramento como especial das atividades em que o ruído seja superior a 85 decibel. Então, hoje precisa desse nível acima para ser considerada atividade especial. Então, não basta que seja só que conste, digamos, no formulário a incidência desse agente, sim tem que ter a medição, a intensidade e que ela seja superior ao limite de tolerância. Outros agentes químicos, por exemplo, são vibrações, né? Existem em atividades principalmente motorista de caminhão, aquelas atividades com perfurações de solo, né? Então que a atividade tem bastante vibração, radiações ionizantes, temperaturas, né, muito altas ou muito baixas e pressões anormais. Então, tudo o que for acima da tolerância legal. E ainda os agentes biológicos, né? Os agentes biológicos são agentes que se fala em qualitativos, porque a sua incidência de forma habitual e permanente na atividade gera o reconhecimento da atividade como especial. Então, nós temos aí como agentes biológicos todas as atividades que têm contato com materiais infectocontagiantes. Então, tanto exemplos, atividades de enfermagem, médico, veterinários, atividades em laboratório, todos têm um contato de forma habitual e permanente com esse risco de infecções por vírus, bactérias, né? Então, por isso, são agentes biológicos. E aqui, assim, só para falar em algumas atividades, né, que nós tínhamos nos decretos antigos, por exemplo, no 83.080 de 1979, nós tínhamos aí, como nós falamos, várias atividades elencadas, né, que hoje no decreto atual não tem, mas que até 1995, como nós falamos no início, ainda podem ser consideradas, né, atividades exercidas até essa data, hoje ainda podem ser consideradas especiais.
Então, algumas delas, para vocês terem uma noção, nós podemos citar: os engenheiros químicos estavam previstos naquele antigo decreto, metalúrgicos de Minas, né? Já, por exemplo, os engenheiros civis, eles estavam enquadrados no decreto anterior, que era o 53.831 de 1964, né? Então, aí era mais antigo, né? Outras atividades que estão elencadas, né, ou estavam nesse antigo decreto, que são médicos, odontólogos, farmacêuticos, bioquímicos, enfermeiros, veterinários, pescadores, mineradores. Aí os mineradores ainda tinham a questão das atividades que têm mais dano à saúde, né? Então, temos ainda para esses trabalhadores uma aposentadoria ainda mais reduzida, né? Porque a atividade especial, em geral, a maioria delas é de 25 anos, né, de tempo de serviço. Entretanto, para os mineiros, por exemplo, de subsolo, esse tempo vai para 15 anos. E para os que trabalham, não assim propriamente nas minas, mas afastados ali da frente de trabalho, mas trabalham ali 20 anos, né? Então, tem essas exceções aí para essas duas espécies de aposentadoria especial, que são mais reduzidas ainda pelo grave dano que causam à saúde do trabalhador. Ainda nós tínhamos previsão nesse antigo decreto de trabalhadores de pedreiras, maquinistas, motoristas de ônibus, caminhões de carga, aeronautas, vidreiros, galvanizadores, pintores de pistola, eletricistas, bombeiros e guardas também estavam naquele antigo decreto 53.831 de 64. Então, são atividades que estavam ainda no decreto anterior, né? E a questão também de quem tem atividade sujeita aos inflamáveis, né? Aí já é uma atividade periculosa, assim como eletricista, os guardas vigilantes são atividades que vão mais pela questão do perigo de dano, né, de risco à integridade física. E aí nós tivemos também algumas discussões aí com a reforma, porque ela acabou tirando do texto original da reforma, que tinha uma proibição expressa para que a questão da periculosidade não fosse reconhecida como especial. Então, quando estavam nas vias aí, nas votações da reforma, foi tirado do texto essa proibição. Então, hoje se discute juridicamente que essa retirada foi justamente para não impedir o reconhecimento das atividades periculosas como especiais. Porém, foi retirado por essa questão aí, acabou não constando da Constituição aí o risco à integridade física depois da emenda constitucional. Então, tem muita coisa que vai gerar ainda muita discussão jurídica nos tribunais daqui para frente. E aí, vamos entrar de fato nos períodos, né? Quanto tempo precisa para cada tipo de atividade, como era antes e depois da reforma. Então, antes da reforma da Previdência, bastava que o trabalhador comprovasse, através dos formulários pertinentes, atividades que prejudicassem a sua saúde ou integridade física durante 15, 20 ou 25 anos, dependendo do tipo de atividade. Como nós colocamos, a maioria delas são atividades de 25 anos, que são a grande maioria. Porém, tem as atividades dos mineiros, né, de subsolo e os afastados da frente de trabalho, que são 15 e 20 anos, respectivamente. Então, nessas atividades de 25 anos, que são a maioria, por isso nós vamos falar mais do conversor delas, nós tínhamos para os homens o coeficiente ou multiplicador, quando isso se transformava em atividade comum. Então, nós tínhamos assim, ou comprovava 15, 20 ou 25 anos de atividade especial e se aposentava com aposentadoria especial. Ou então, se fosse transformar esse tempo em tempo comum e usar numa aposentadoria comum, por exemplo, então se fazia uma multiplicação. Se ele é um tempo especial, quando ele vai ser um tempo comum, ele tem que valer mais.
Então, para o homem, se ele tinha 1 ano, vamos supor, de comprovado exposição a agentes desses de 25 anos, ele vai fazer o multiplicador, vai multiplicar esse 1 ano por 1,4. Então, ele vai ganhar aproximadamente 4 meses nessa conversão. Ele vai ficar com 1 ano e 4 meses aproximadamente, né? Porque o multiplicador é 1,4. E para a mulher, esse multiplicador, quando converte para tempo comum, converte o tempo especial para tempo comum, essa multiplicação é por 1,2. Então, a mulher, a cada ano comprovado como especial, ela vai acabar ganhando, entre aspas, tempo comum 2 meses. Então, ela vai ficar com 1 ano e 2 meses aproximadamente para 1 ano de atividade especial. E isso vai sendo feito a multiplicação, tantos quantos forem os anos em que se comprove a exposição a esses agentes nocivos. Aí nós temos o quê? A reforma trouxe uma regra transitória, ou seja, é uma regra da aposentadoria especial que vai ficar vigente até que saia a lei complementar, que a reforma trouxe como exigência, já tem projetos de lei, mas por enquanto está valendo o quê? Essa regra transitória que a reforma trouxe. E essa regra transitória previa uma idade mínima, então, por enquanto, a regra transitória, que não é a regra de transição ainda, tá? A regra transitória é como se fosse a regra geral vigente hoje, enquanto não sai a lei complementar. Então, hoje nós temos assim, na regra transitória, 15 anos, nas atividades de 15 anos, precisa da idade mínima de 55 anos o trabalhador. Para as atividades de 20 anos, o trabalhador precisa ter 58 de idade. E para as atividades de 25 anos, que são a grande maioria, então, para os trabalhadores com 25 anos de atividade especial, eles precisariam ter, por essa regra da reforma, 60 anos de idade. Então, vocês imaginem como isso dificultou, porque às vezes o trabalhador começou na atividade especial com 20 anos de idade, por exemplo. Ele cumpriu 25 anos de atividade especial já, e aí ele estava quase chegando ali no ponto de se aposentar e de repente veio a reforma. E aí disse para ele, e ele já estava com 45 anos de idade praticamente, né? E ele vai ter que trabalhar mais 15, então, para fechar 60? Não. Então, tem que ter uma regra de transição. Então, teve sim uma regra de transição, que é o quê? Que é o que tem aqui atrás, aqui, né, no slide, né? Nós temos, então, a regra de transição da reforma, que também é para quem estava chegando perto e acabou mudando, sendo surpreendido aí. Então, nós temos, para as atividades de 15 anos, temos que somar esses 15 com a idade. E aí vai ser uma fórmula de pontos, né? Parecido com outras que nós já comentamos aqui no canal. Mas então, esse trabalhador precisa somar 66 pontos entre a atividade dele de 15 anos, para o de 15 anos, e mais a sua idade. Para as atividades de 20 anos, ele precisa somar 76 pontos. E para a maioria das atividades, que são as de 25 anos, ele vai precisar estar somando 86 pontos. Então, ele vai somar a idade dele com o tempo especial que ele tinha. Vamos pegar aquele exemplo ali do trabalhador que tinha 20, vamos dizer, estava completando ali, né? Se ele tivesse já os 25 antes da reforma, nós íamos ter o quê? O direito adquirido. Então, não é a regra de transição. Aí nós vamos comprovar, mesmo que ele não tenha encaminhado, se ele conseguir comprovar hoje que até 13 de novembro de 2019 ele tinha 25 anos de atividade especial, ele consegue, pela garantia constitucional do direito adquirido, comprovar que ele preencheu os requisitos lá atrás e ter direito às regras lá de trás, e não a essas regras atuais. Isso é o direito adquirido. Mas, por exemplo, o trabalhador que ainda naquela data não tinha, ele vai ter que ter uma regra de transição. Vamos pegar então aquele exemplo. Um trabalhador que tinha 45 anos de idade e ele não tinha ainda os 25, ele não tinha o direito adquirido, mas vamos imaginar que ele tinha 24, ele ia completar logo os 25. Então, ele tinha 24 e 45. Então, ele tinha quanto? 69 pontos, porque ele vai somar 24 de tempo de serviço com os 45 de idade. Então, ele vai ter 69 pontos, certo? Mas ele precisa, pela essa regra de transição, 86.
Então, vai faltar quantos pontos? Vai fazer 86 menos os 69 pontos. Então, nesse exemplo, o trabalhador precisa fechar 86 pontos. Então, vai fazer o quê? 86 menos os 69 vai dar 17. Então, ele precisa mais 17 pontos, mas não são mais 17 anos, porque ele vai, a cada ano que ele continuar trabalhando nessas condições, ele vai ter mais idade. Então, vão ser 2 pontos por ano. 8,5 aí, mais ou menos, para formar esses 17 pontos, né? Então, ou seja, ele vai precisar trabalhar por mais 8,5 anos, embora ele estava tão perto, né? Isso segundo essa regra de transição. É claro que, juridicamente, está surgindo muita discussão aí, como nós comentamos, né? Então, nos tribunais vai ser grande a briga aí por várias situações, inclusive aí discussões de direitos expectados e outras coisas que não vêm ao caso aqui. E aí nós temos toda a questão da conversão, né, que nós falamos aí, que depois da emenda, então, não é mais possível converter o tempo de trabalho especial, né? Então, infelizmente, nós tivemos aí essa previsão expressa e a reforma não proibiu expressamente a conversão de tempo especial para tempo especial, né? Ou seja, às vezes a pessoa tem mais de uma atividade como especial, então tem essas conversões, tem a tabela aqui, mas isso é mais raro e a princípio ainda é possível essa conversão. Mas a mais comum, que é de especial para comum, depois da reforma não temos mais. E antes é aquela regra ali do multiplicador que nós falamos. Aí nós temos também o formulário aqui, só para vocês terem uma ideia, né, de como que é o formulário, o que documentos precisa, né? Então, o trabalhador que está interessado em verificar se determinada atividade que ele exerceu, se determinada empresa para a qual ele trabalhou era especial ou não, ele não sabe, não tem certeza, não custa pedir para a empresa fornecer o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse formulário está disponibilizado no site da Previdência, né, no portal ali, e a empresa é que é responsável pelo fornecimento. O trabalhador não precisa se preocupar em procurar esse formulário nem nada, ele só vai com a sua carteira de trabalho na empresa e pede, normalmente no Recursos Humanos ou no setor, se tiver de segurança do trabalho, ele vai pedir a emissão do PPP, ok? E aí, então, quando ele pedir a emissão desse documento, a empresa vai fornecer ele, e se houver algum erro de preenchimento, ele pode pedir para a empresa corrigir o formulário, porque não está de acordo, de repente, bom, as atividades, né? É bom conferir quando você vai retirar o documento, mas essas atividades que estão descritas, tem um campo ali na primeira folha do formulário, atividades. Essas atividades são as atividades que eu realmente exerci? Ou não são? Mas se não são, a empresa tem que corrigir. Você está ali, você pode se recusar a assinar, porque não é o que você, quando você vai retirar, eles vão pedir para você assinar. Você diz, não, eu quero que você corrija isso aqui, porque não era isso aqui que eu fazia outra coisa. Então, você tem que colocar o que eu realmente fazia na descrição das atividades, tá? Porque muitas vezes, o cargo não foi alterado, pode estar na carteira ainda, vamos supor, serviços gerais, mas eles faziam outras coisas, então essas outras coisas têm que estar discriminadas nas atividades. A empresa pode sim e deve colocar o que realmente o trabalhador fazia, né? Então, isso é bem importante que se preste atenção, né? Inclusive, quando vocês puderem cuidar para não ficar, né, muito tempo aí com essa anotação de serviços gerais, porque realmente é muito difícil comprovar o tempo especial depois. Você vai pegar, às vezes, o laudo da empresa, é um tipo de cargo que normalmente não é analisado, né? Na maioria dos laudos das empresas, a gente não vê cargo de serviços gerais analisado, né? Então, é bom que tenha um cargo específico que esteja no laudo da empresa expressamente analisado, certo? Então, esse é o documento principal que hoje, né, desde aí de 2004, ele se tornou obrigatório, né? Então, as empresas já na rescisão deveriam entregar para o funcionário. Porém, se não entregaram ou se o funcionário saiu em época em que nem era obrigatório, elas podem sim fornecer hoje. Então, não importa que era uma época que não era obrigatório. Não era obrigatório, mas ela pode fornecer hoje, né?
Então é só, e mesmo com empresas fechadas, só que é um pouco mais difícil, mas empresas fechadas você pode procurar o sócio, se você ainda conhece, e pedir para ele fornecer esse documento, né? Ele deve ter, ou com seu contador, todos os documentos da empresa guardados em algum lugar para preencher esse formulário. Então, tudo isso é possível sim, e é obrigação da empresa fornecer o formulário para o trabalhador, ok? Então, nós temos aqui um resumo assim: o tempo especial, ele pode ser usado tanto para aumentar o seu tempo de contribuição, quando se tratar de conversão, né, como nós falamos. Então, eu tenho tempo especial, mas não tenho todo ele especial para me aposentar numa aposentadoria especial, eu vou converter ele para tempo comum. Então, eu vou aumentar meu tempo de contribuição, eu vou ter mais tempo de contribuição ou de serviço, né, que antigamente se denominava, para me aposentar. Então, essa é uma utilização do tempo especial. Outra utilização é a utilização de todo ele para obter uma aposentadoria especial, que em termos de cálculo é muito vantajosa, né? Nós já vamos falar aqui antes de acabar a questão do cálculo, né? E também eu posso usar uma atividade que eu não fui buscar quando eu me aposentei, eu posso usar ela hoje para revisar minha aposentadoria dentro do prazo de 10 anos do início do meu benefício, né, que é o prazo de decadência. Tenho 10 anos para pensar em revisar. Então, vamos supor, eu tenho algumas atividades lá atrás que eu trabalhei nessas condições, mas quando eu me aposentei eu não sabia, eu não fui atrás, então eu posso sim ir atrás hoje, pegar os PPPs, tentar comprovar para ter um acréscimo na renda do meu benefício, aumentar o valor, né, das aposentadorias para quem já é aposentado. Então, é uma revisão. O tempo especial serve também para revisar a aposentadoria, cuidar só o prazo de 10 anos do início do benefício ou da primeira prestação recebida, certo? Antes da reforma, nós tínhamos a aposentadoria especial, ela era calculada em 100% do salário de benefício, né? Antes da reforma, pegava as competências, né, aquela média, como é que era? Julho de 94 até a data anterior ao início do benefício, pegava esse período, descontava 20% das menores, fazia uma média, né? Essa média antes da reforma era 100% dessa média era o valor da renda mensal inicial do benefício da aposentadoria especial. Então, ela era ótima, ela nem tinha incidência de fator previdenciário e nem nada, né? Depois da reforma, nós tivemos o quê? Tanto na regra transitória como na regra de transição que nós falamos, nós calculamos a média como? Já a média nova, ou seja, calcula todas as competências de julho de 1994 até a data anterior ao início do benefício, sem descartar as 20% menores, ou seja, 100% desse período aí das contribuições se faz a média. Sobre essa média, ainda é aplicado o quê? 60% dessa média e 2% a cada ano acima de 15 para a mulher e também para as atividades, no caso da aposentadoria especial, para as atividades de 15 anos também, se tiver mais do que 15, vai acrescer 2% a cada ano acima de 15 para os trabalhadores de minas, tá? Que trabalham em minas de subsolo. Porém, assim, para os homens e para as outras atividades especiais, ele só vai ter acréscimo de 2% a cada ano acima de 20, tá? Então, o homem, se ele tem 25, ele vai ter 60%, mais 2% a cada ano acima de 20. Então, ele tem 5, né? Ele vai ter 2% a cada um desses 5, vai somar 10%. Então, ele vai ter 70% dessa média inteira. Então, vejam que mesmo a questão de cálculo depois da reforma, mesmo com toda a dificuldade de comprovar a atividade especial, ela foi muito prejudicada porque o cálculo também, né, é duplamente afetado, tanto pela média como pelo coeficiente. Então, ficou bem complicado mesmo, tanto em termos de comprovação quanto em termos de cálculo. Porém, temos muitas questões aí de inconstitucionalidades e discussões nos tribunais a serem travadas, né? Estamos falando aqui de regra geral, né, do que está na lei.
Então, para finalizar, nós temos o tema 709 do STF, que é a questão de se a pessoa pode continuar ou não na atividade especial, né? Então, essa questão ficou assim decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Pode sim proibir o trabalhador de continuar recebendo o benefício e trabalhando na atividade nociva à sua saúde. Aí diz o seguinte: efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, ou se ele retornou ou se ele continuou, aí vai cessar o pagamento do benefício. Não quer dizer que ele vai perder o direito ao benefício, vai cessar o pagamento do benefício dele, tá? Enquanto ele estiver exercendo a atividade especial. Aí ele pode voltar e pedir para o INSS, por exemplo, a liberação, né, da suspensão do seu benefício. Tá? Então, melhor é realmente trocar de função e não ser aí afetado pela suspensão do benefício, ok? Fica a dica aí, mas temos também projetos de lei sobre o assunto aí tramitando. Mas por hora o que temos valendo nesse momento é isso aí. Se vocês gostaram do conteúdo, deem seu like, porque não custa nada, é só clicar ali na mãozinha, no joinha, porque isso ajuda a todos ficarem sabendo do nosso vídeo, o YouTube recomendar o vídeo, então é importante dar o like se vocês gostaram do conteúdo, porque é a única forma que nós temos também o feedback de vocês sobre o conteúdo do vídeo. E também a gente sempre pede para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho ali das notificações para que vocês possam ficar aí sempre atentos e serem notificados quando trouxermos novas informações de conteúdo relevante, de conteúdo jurídico, social, que faz muita diferença na vida de muitas famílias no Brasil, ok? Fica aqui o nosso abraço, fiquem com Deus e até a próxima!